Que bom a gente de volta aqui no nosso podcast do Quintal e hoje com uma convidada super especial. Eu não vi a hora de trazer ela aqui. Karine Franceschi. Não tinha outra pessoa para eu trazer nesse mês de junho, onde a gente comemora o Dia dos Namorados. Eu acho que a Karine vai trazer pra gente coisas assim que todo mundo precisa saber, escutar e quem sabe vivenciar. E já quero agradecer que eu já ganhei um presente aqui, olha, da Permita-se. Olha que chique, gente. Adorei. Obrigada, viu, Ká? Imagina. Então agora eu vou deixar você aqui para se apresentar para nossa audiência, falar um pouco da sua experiência, quando você começou, a sua formação, para depois a gente entrar realmente no nosso assunto. Fica à vontade. Obrigada, Manu. Obrigada, Manu, pela oportunidade de estar aqui hoje com você. Estou muito feliz, me sinto muito grata, né? A gente tem várias parcerias aí que enchem meu coração de alegria. E eu fico feliz de poder trazer informações, compartilhar experiências também de alguns clientes que me autorizam a isso, né? Para trazer um pouco mais de informação para o pessoal que às vezes acha que vive num mundo único, quando na verdade não, né? E eu vim exatamente falar sobre a relação, né? O relacionamento. Trazer um pouquinho aí, compartilhar um pouquinho com vocês sobre relacionamentos, né? Eu tenho a Boutique Sensual Permita-se, onde eu trabalho relacionamento, trabalho casal, saúde íntima, para depois estar apresentando produtos para intimidade. E nesse meio tempo, eu sempre converso com os meus clientes para entender qual é o motivo dele estar ali comigo hoje, né? Então a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso hoje. Gente, o que eu mais gosto da Ká é isso, porque assim, quando a gente vai falar mais disso, mas quando alguém vai lá na boutique dela procurar um produto, ela simplesmente não vende, né, Ká? Não é chega e fala assim, olha, tá aqui, é tanto. Não é sobre venda. A Ká, ela escuta o cliente, ela entende a história, principalmente o que ele vem procurando, né? Exatamente. Se é emocional, se é físico, se o relacionamento está desgastado, ou então se é uma coisa que é para acrescentar no relacionamento, é tudo disso que a gente vai conversar. Ká, faz quantos anos que você está trabalhando nessa área, então, de relacionamento? Conta um pouco da formação da sua boutique. Eu sempre fui, desde o começo, uma sex shop, né? Que é a loja que vendia. Só que como é produto para intimidade, então eu vi a necessidade de eu começar a estudar sobre o que eu vendia, né? Então eu comecei a estudar, a me especializar em cada produto que eu trazia. Porque até então seria para intimidade. Eu não posso oferecer qualquer coisa para você usar na sua intimidade, por conta de alergia e tudo mais. Então eu comecei a ter esse cuidado para apresentar para o meu cliente. E aí eu fui fazendo meus cursinhos, né? Me especializando, sabendo realmente quais são as necessidades das pessoas quando vão procurar um produto para intimidade, quando vão realmente para procurar algo para o relacionamento. Então eu fui aí encaixando algumas pedrinhas ali, né? E fui montando a boutique. Então aí eu saí do sex shop, que seria a venda de produto, para formar a Boutique Sensual Permita-se, onde eu faço essa consultoria, né, onde eu vou escutar meu cliente, entender qual é o problema, para ajudar a solucionar e também a fazer o uso dos produtos para intimidade, que são os cosméticos e também são a linha de acessórios, né? E a junção desses dois consegue dar aí para o casal uma experiência nova, uma experiência diferente e muito mais gostosa. Então é isso que hoje eu trabalho. E meu atendimento sempre com hora marcada, para dar total privacidade e sigilo para todos que procuram a boutique, né? Então agendou, você vai estar ali sozinho ou com quem você estiver levando, para a gente poder conversar, entender a necessidade e fazer aí algo para uma experiência bem legal. Gente, o espaço da Ká é muito especial, assim. É totalmente diferente do que a gente imagina quando uma pessoa vai procurar um sex shop, por exemplo. Por isso que chama boutique, hein? Isso. É um lugar bonito, cheiroso, onde tem toda a prateleira para você poder ver tudo. Uma poltrona linda, ela sempre te recebe com muito carinho. Eu acho que a diferença já começa aí, né, Ká? De você... Aí, agora, então, que vai entrar no ponto que eu acho que faz tanto de sentido de você estar aqui nesse mês de junho. Você trazer a sexualidade para as pessoas para um lugar de naturalidade,
de amorosidade, de respeito, de saber a história de cada um. Porque, querendo ou não, é um assunto que todo mundo fica um pouco receoso de conversar. Às vezes acha que uma particularidade sua é um bicho de 7 cabeças, e a Karine, ela acolhe tudo isso com tanto carinho, gente, e mais do que isso, com sabedoria, porque ela estuda para isso. Então, por isso é a vantagem de procurar a Karine. Pra você, às vezes ela vai contar isso aqui, que a pessoa vai lá procurando 1000 acessórios. Sim. E num bate-papo com a Karine, a pessoa às vezes não leva nada, né, Cá? Exatamente. Mas chega em casa e acerta as coisas como deve ser, né? Exatamente. Fala um pouco disso aí pra gente, Cá. Eu não tento fazer a venda, né? Eu tento entregar uma experiência. Por quê? Quem vai procurar produtos para intimidade, ela já vai com vergonha, né? Ela já vai com medo, não sabe o que vai falar, como eu vou estar interpretando. Isso. Então eu tomo cuidado com tudo isso. O julgamento começa dela mesma, né? Eu vou procurar alguma coisa, o que a pessoa que vai vender vai pensar de mim, né? Então eu tentei trazer justamente isso, desde um ambiente mais acolhedor, com uma luz mais amareladinha, mais calma, mais relaxante, né? Tem a poltrona para você sentar e conversar comigo, para eu poder realmente entender o que está acontecendo. Tem muita gente que chega lá com vergonha e fala, não, eu quero comprar isso, vai ali na prateleira, pega e vai levar esses produtos. E aí eu vejo quais são os produtos que não casam entre eles. Aí eu pergunto, mas você conhece? Você sabe como utilizar? Seria para isso? Então, nesse bate-papo, eu começo a entender a necessidade de cada cliente. E aí, como eu disse para você, não é a venda, né, que me move. É a experiência que eu vou fazer essa pessoa ter. Então, eu escutando, eu consigo falar, esse não seria para esse momento. Esse daqui também não. A gente pode pegar esse outro para você conseguir chegar no que você está querendo, no que você está precisando, para o seu relacionamento, para o autoconhecimento. Então, eu consigo escutar, entender a necessidade, e aí sim eu faço eu consigo escolher o que é legal para você. Às vezes, acontece da pessoa aí e ela não precisa nada daquilo. O que ela precisa é ser escutada. E eu vou ouvir. Então, eu acho isso muito importante, que sempre foi algo que, quando eu procurava para mim, eu nunca tive, mas que eu gostaria. Então, foi isso que eu tentei trazer para a boutique e tá fazendo, graças a Deus, eu fico muito feliz, a diferença na vida de muitos casais e de muitas mulheres e homens que vão lá para me procurar. É quase uma terapia, gente. Mais ou menos. Quase uma terapia. Ô, Cá, e você, como a gente já fez vários eventos juntos, né, você sempre... traz muito isso dos pilares do relacionamento, já que vocês todos vão lá na boutique da Cá, mas aqui já pra gente já ter uma prévia para você explicar pra gente um pouco. Como que a gente pode, então, avaliar o nosso relacionamento, saber se tá tudo bem ou não, o que realmente a gente tá precisando, né? Traz um pouco pra gente de todo esse teu conhecimento aí, que eu acho que vai ser super válido, que é o que todo mundo precisa escutar. Sim. Manu, o que eu vejo muito, e eu fui sempre me aprofundando, foi na questão do relacionamento, de ir se perdendo, e o casal chegar naquele ponto, tipo, a gente vai se separar. E aí eu comecei a ver, mas por que tantas pessoas se separam, mesmo se gostando? E aí a gente começa a perceber que é a falta de diálogo, a falta do beijo, a falta de tempo de qualidade, e também quando a gente traz assuntos e memórias de outros relacionamentos que não foram legais e a gente joga nesse relacionamento. Isso. Então eu sempre falo, a primeira coisa, o casal precisa conversar. E não é aquela conversa, hoje tem boleto, hoje você precisa pegar nosso filho tal horário, né? Precisa pagar o veterinário, a gente precisa fazer a compra, não é esse tipo de conversa. Lógico que isso é essencial, não tem como fugir. Mas, e o casal? Pergunta um pro outro como foi seu dia, por que você tá feliz, por que você tá nervoso, por que você tá chorando. Com o passar do tempo, o relacionamento vai perdendo isso, né? Assim como o beijo, porque o beijo, eu falo que ele é o termômetro do relacionamento.
Porque quando a gente começa a namorar, a sair com alguém, é aquele beijão caloroso, né? Tem toda aquela sintonia, tem todo aquele, ai meu Deus, né? Quer beijar toda hora, Quer beijar né? toda hora, aquele beijão de dar inveja e tal. Mas com o passar do tempo, vai ficando aquele beijo, depois vai ser um beijinho na bochecha, na testa, um selinho, um beijinho aqui, só um carinho, e esquece do beijo e leva esse beijo só quando tiver ali na cama. Interessante você falar isso, para as pessoas entenderem exatamente isso. Olha só, não deixou de existir amor, não deixou de existir carinho, não deixou de existir respeito. Exatamente. O casal tá indo super bem. Só que a intimidade que a gente vai perdendo, né? Exatamente. De tudo que vem acontecendo na vida. Filhos, atividades, às vezes tem familiar que tem que cuidar, então aquela rotina toda, Isso, né? aquela correria do dia a dia. Isso, A gente cuida de todo mundo, mas acaba esquecendo de cuidar do nosso relacionamento e até mesmo da gente, né? Sim. Cuida do marido, do filho, do pet, da sogra, de todo mundo, mas esquece de olhar para si. E isso também faz diferença no relacionamento, né? E eu sempre falo, por isso que eu falo do beijo e do diálogo ser importante, porque é o começo de tudo. E a gente não pode se perder nesse ponto. Então, eu sempre falo, gente, a gente tem que voltar a namorar quando a gente está casado, em um relacionamento longo, porque faz toda a diferença. A mulher, ela é muito de esperar alguma coisa, né? Muito emocional, muito sentimental, enquanto o homem, ele é mais visual. Então, para ele, aconteceu o dia inteiro, toda a rotina dele, ele chega em casa, hoje eu vou namorar, porque hoje é dia tal, tem gente que é assim, né? Tem os dias marcados. E tá. E a mulher acordou, o homem já saiu correndo, não deu um bom dia, não mandou uma mensagem, né? Não se preocupou em ver como ela tava. E é o que a gente espera, né? Ver como fala que a mulher é uma fogueira que você tem que ir aquecendo, Tem que ir né? aquecendo. Então tem que começar desde o bom dia, Desde uma o bom mensagem na hora dia, do almoço. Perguntar quando chega, e aí, como foi seu dia? Nossa, você tá nervosa, o que aconteceu? Saber escutar é muito importante, porque às vezes a gente gosta de falar muito. Fala, joga o assunto ali, já bravo, e não escuta o que o outro tem a dizer. Então isso também é importante, a gente sempre estar revendo, né? Uhum. E eu falo assim, quando chega nessa fase, a gente precisa delegar funções, porque a gente está sobrecarregada. E quando a gente consegue ter alguém ajudando a gente, as coisas vão ficando mais leves, né? Por exemplo, aquela correria o dia inteiro. E aí você chega em casa, você tem roupa para arrumar para o outro dia, louça para lavar, jantar para fazer, arrumar a tarefa da criança, pôr o lixo, passar roupa, 1000 coisas. Se você sentar com a sua parceria e falar, olha, eu estou sobrecarregada, saber conversar, eu preciso da sua ajuda, será que enquanto eu estou lavando a louça, preparando o jantar, você pode verificar a tarefa? Ou colocar o lixo para fora? Ou você pode tirar a roupa do varal, né? Isso, às vezes, 10 minutinhos já te alivia. E qual mulher não fica feliz com isso? Né? É comunicação, né, cara? A comunicação. É você realmente... E aí, você falando disso, me vem muita questão da autorresponsabilidade, na verdade, porque o que eu vejo muito em casais de pessoas que a gente conhece? Porque ele não faz, ou então porque ela se afastou, ou ele mudou, ou ela mudou, qualquer coisa nesse sentido. Só que eu acho que os dois têm parcelas, e não é de culpa, mas é de responsabilidade em manter um relacionamento vivo, né? Um relacionamento realmente íntimo no sentido de ser parceiro, de ser cúmplice, né? Exatamente. E às vezes, por orgulho até, a gente fala assim, nossa, mas tá vendo eu aqui toda sobrecarregada e não vem me ajudar. E na verdade, gente, ele não tá vendo. Ele não tá vendo. Normalmente ele não vê. A gente sabe que não, hoje já tem toda a ciência para explicar que o homem ele não enxerga esses pequenos detalhes, ele não se atenta, por exemplo, na rotina do lar, porque
é da mulher, isso é fisiológico da mulher, esse olhar mais amplo, né? Essa coisa mais multifunções, né? Então, nada mais importante do que um bom diálogo, né? Um bom diálogo, pedir ajuda, saber também pedir, porque não adianta você chegar e falar, meu bem, você não consegue tirar o lixo pra mim? Dá pra você me ajudar fazendo isso? Você não tá vendo que eu tô fazendo? Não adianta falar assim. É saber conversar, ter o tempo certo pra conversar, né? Chega ali, 5 minutinhos, olha, tá acontecendo uma coisa que eu não tô dando conta. Aqui em casa eu tô sobrecarregada, eu tô trabalhando fora, eu tenho meus extras para fazer, eu preciso da sua ajuda. Porque eu tô percebendo que o nosso momento nunca tá acontecendo. Porque eu sempre tô cansada, eu tô estressada, com dor de cabeça, eu quero deitar e dormir. E a gente tá se deixando para trás. Então, saber conversar, pedir ajuda, delegar funções, vai ajudar esse relacionamento voltar a ser saudável. Não custa nada a gente pedir uma ajuda. Às vezes não é ajuda pro parceiro, mas pode ser pra tia, por exemplo. Tempo de qualidade do casal. Hoje se perde muito, né? E é importante o casal ter o seu tempo. Sair 1 horinha, 2 horinhas para jantar, para ir num cinema, para ir dar uma volta, qualquer coisa. Você precisa desse tempo para você poder conversar. Saber o que está acontecendo no relacionamento. Ô, Ká, inclusive assim, por exemplo, numa empresa, as pessoas têm lá reuniões mensais para poder fechar caixa, para poder pôr a estratégia do próximo mês, né? A gente sempre se organiza estrategicamente em vários pontos da nossa vida. E esquece de se organizar estrategicamente, por exemplo, num relacionamento. Exatamente. Hoje se fala muito do casal ter um date, né? Um encontro semanal ou quem sabe mensal, né? Sim. Mas onde a mulher vai realmente se arrumar, né, para encontrar o seu parceiro, né? Onde ela vai pôr uma roupa bonita, escovar o cabelo, passar um batom, um perfume, marcar um horário. E aí, em contrapartida, o homem então vai convidar, vai levar para um lugar, né? É claro, eles estão na mesma casa, mas Sim. É um momento, é um namoro. Isso. Dentro do casamento. E né? É uma estratégia. É uma isso, estratégia, né? exatamente. É você voltar a fazer coisas que fazia lá atrás pela sua parceria. Isso. Que hoje você tá lá em casa, lá, ó, tá no chinelão, de pijama o dia inteiro. Um rabo pra cima, tudo descabelada, com a unha feia. É o seu momento, né? Pra se dedicar pra você, primeiro pra você e depois pro casal. Porque eu falo assim, não é egoísmo nosso a gente querer estar bem primeiro. Porque quando a gente vai se doando pra todo mundo e não olha pra si, a gente faz tudo picadinho. E aí não dá conta depois. E quando a gente olha pra gente, a gente tá bem, é mais fácil da gente fazer as coisas de uma vez só. Isso. E eu sempre falo, o autoconhecimento é importante. Não é o autoconhecimento apenas saber o que quer, né? É você entender a necessidade de tudo à sua volta. E no relacionamento, né? Relacionamento. E você falando disso, então, acho que a gente volta lá para o começo do que você falou e eu quero que você fale um pouco mais aqui. Então, relacionamento, autoconhecimento, e aí as pessoas vão muito, a gente falou aqui de dicas, né? Então, como Sim. você pode melhorar essa conduta, estratégia, atenção, autorresponsabilidade, ok. Isso aí tá tudo muito fácil pra gente fazer, é só prestar atenção e dedicar um pouquinho de tempo, né? Agora, Ká, fala pra mim um pouco dessa parte de que realmente o cliente chega até você e igual você falou, pega um monte de coisa lá na vitrine, ou então já chega falando, ou então chega e não sabe por onde começa. Como que é essa sua condução, então, ali com o cliente, dentro da sua boutique? E eu sei que você tem histórias para contar pra gente aí, que sempre tem história legal para contar pra gente. Tem várias. Mas é assim, Manu, geralmente a pessoa chega envergonhada. Porque a sexualidade, o sexo, a intimidade, que ela vai tentar achar algo para solucionar. Então, às vezes ela já passou por várias coisas. Ela já conversou com amiga, já conversou com parente, já fez várias coisas. Já discutiu, já brigou. Já brigou e tô cansada. E às vezes ela chega para mim assim, machucada, né?
Aí ela chega, muitas vezes chega já querendo o produto porque a amiga comprou algo que deu certo para ela. Isso. Mas cada pessoa é única. O que deu certo para você talvez não seja o que vai dar certo para mim. Então, por isso, é importante eu estar escutando esse cliente. Então, eu vou conduzindo assim. Cada pessoa que chega é um atendimento diferente. Não tem como eu falar, não, meu atendimento é assim, assim, assim. Você não tem um protocolo. Não tem um protocolo. É uma coisa individualizada. A pessoa chega envergonhada, você vai trazendo aquele acolhimento. A pessoa chega já toda despojada, brincando, você tem um outro tipo de atendimento. Então, eu vou de acordo com cada cliente, né? E para isso, lógico, a gente tem que estudar e a gente tem que entender o que fazer no momento. Eu gosto muito de começar com algumas perguntas, tipo, você já conhece meu trabalho? Porque às vezes a pessoa nem sabe como é meu trabalho e acha que é só a compra de um produto. Então eu vou explicar, olha, eu quero te ouvir, eu quero... Não, Karina, mas eu quero esse daqui, ó. Esse daqui que minha amiga mostrou e esse que foi legal para ela. Tá, mas sua amiga buscou para quê? Ah, é para tal coisa. Ok, eu escutei, eu entendi, mas e você? Você veio justamente porque você quer a mesma coisa? Não, eu quero alguma coisa para salvar meu relacionamento. E como que tá seu relacionamento? Vocês conversam? Sua parceria aceita você estar aqui escolhendo alguma coisa? Não, eu nunca conversei com ela sobre isso. E como que você vai levar um produto? Ah, não sei, na hora eu abro ali, mas e se a pessoa não estiver preparada para isso? Então, eu gosto também de preparar meus clientes para ter um acessório, um cosmético em casa que não vai ser um motivo de briga mais, né? Por isso é importante... De mais desconforto, de mais... realmente ali, né? De trazer na hora aquele gelo, né? Sim. E por isso também que eu busco, né, trazer assim para a loja produtos que não são agressivos, né? De você olhar e falar, nossa, isso? Você trouxe isso? Mas e eu? Eu não sou suficiente, né? Então eu trago os itens mais lúdicos, mais fofinhos, um batom, um pincel, um coração, uma flor, algo assim que mesmo que uma pessoa de fora por acaso veja, ela não vai realmente entender o que é, só de olhar. Então, esse também é um cuidado que eu trago. O tipo de produto que eu vou entregar para o meu cliente. E depois que eu consigo escutar essa pessoa para entender o que realmente ela precisa, que não é aquilo que a amiga comprou, eu mesmo vou selecionar alguns itens e vou apresentando para esse cliente. E aí ele vai se encaixando em cada produto. Não, realmente, Kai, esse daqui eu acho que não. Então, eu consigo, né, ir fazendo um funil depois para chegar no produto ideal para cada pessoa. E aí, é o que eu falo. O que eu quero é uma experiência legal, né? Porque não adianta eu pegar e falar, não, leva esse, esse. E aí a pessoa fica depois perdido. Um produto, às vezes, ele é suficiente para aquilo que você precisa. Então, é a experiência que a pessoa quer estar naquele produto. E aí ela vai voltar uma outra vez, porque ela vai querer uma outra experiência, ou parecida com aquela, ou totalmente diferente. E aí a gente vai trabalhando em cada atendimento essa questão. É isso que eu falo, a sua grande diferença, o diferencial é esse olhar muito atento, né? E eu sei que como eu já acompanhei a Kai em vários outros momentos, você falou de trazer produtos que não sejam assim tão, de repente, agressivos visualmente, vamos falar nesse sentido, mas eu sei que você se preocupa com a qualidade de produto. Exatamente. Você se preocupa com o toque do produto, realmente com todo esse aspecto para a pessoa ter uma experiência segura, né? Principalmente, porque igual você falou, a gente está falando da intimidade das pessoas e a gente sabe que a intimidade vai além da física. Você adentra a intimidade realmente emocional daquela pessoa, daquele casal, né? Então, todo cuidado vai além do material em si, né? Sim. E aí você falando isso, você também promove, né, encontros, né? Onde você explica um pouco mais, leva os produtos, ou então fala mesmo só mais essa parte teórica tua. Conta pra gente um pouco como que isso funciona.
Isso. Eu tenho também o chá das permitidas que eu Isso. faço e o chá das permitidinhas. Isso. O chá das permitidas é um evento que eu faço para as mulheres, para as amigas se unirem num momento especial para elas, de descontração, onde a gente vai ter bate-papo, que pode ser sobre saúde íntima, relacionamento, sexualidade, o que vocês quiserem. A gente vai bater um papo, trocar experiências. E aí, de acordo com o que vai surgindo, eu vou apresentando produtos para a pessoa poder entender, né? Então, eu vou apresentando os produtos ali e as pessoas vão ali trocando as experiências. E aí, que é quando você vê que aquilo não é só você que passa. Às vezes é uma questão que sai emocional ali. Mas no meu relacionamento eu não posso fazer nada. E a outra fala, eu também sou assim, mas eu fiz isso e melhorou. Isso. Então, elas também conseguem ali, alinhando algumas coisas para a vida, para o relacionamento. Fazendo trocas, Fazendo né? De trocas. experiências. Exatamente, a gente vai compartilhando informações, né? Não é só eu que vou estar ali falando. Eu quero ouvir as meninas, eu quero que elas contem um pouquinho delas, para elas poderem entender que elas não estão sozinhas em nada, né? Uma realmente pode se ajudar com a outra. Esse é o chá das permitidas. Ô, Caio, o que acontece muito nesses encontros, o que eu percebo assim, às vezes, é que quando uma mulher fala de uma experiência dela, ou de uma vontade dela, ou de uma maneira que ela se sente em tal situação, as outras se sentem tão à vontade que elas até se permitem, viu, gente? Por isso tá escrito, ó, permita-se. Que elas se permitem também a falar, a quem sabe experienciar alguma coisa, né? Sim. Porque elas, é o que eu falo, eu acho que nesse lugar da sexualidade tem muito julgamento, mas é muito auto-julgamento mesmo. Sim. Não vou Primeiro falar isso. O auto-julgamento. Porque o que vão achar de mim, né? Exatamente. Ou então eu não posso sentir isso porque isso não é certo. Mas assim, ninguém falou, ninguém explicou. E eu acho que o chá da permitidas aí é muito legal por conta disso, né? Por isso que eu gosto de fazer o chá das permitidas, um evento fechado para você e suas amigas. Né? Inclusive pode ser em despedida de solteiro, pode, né? É que eu coloco como chá das permitidas por conta da boutique. Isso. Mas casamento, despedida de solteiro, o pessoal faz também para aniversário. Então, assim, é o evento que você quiser. Ou do nada, vamos reunir as meninas? Vamos. Então tá, fulana, vamos lá fazer o chá? Vamos. E a gente faz, né? Isso. Então é legal para trocar realmente experiências. E a gente acaba voltando nesse assunto de autoconhecimento e tudo mais. Então é muito especial. Eu acho super especial esses eventos assim, porque causa uma proximidade mais entre as amigas e você consigo mesma, né? Então é bem legal. E aí eu tenho o chá das permitidinhas, que são para as meninas no período da menarca, que é a primeira menstruação. Como eu já fiz lá no quintal, foi incrível, né? Foi. Até hoje o pessoal pede de novo, viu? Vamos fazer outra vez com a Karine, porque foi tão legal. Falei que logo nós vamos estar lá. Vamos fazer de novo então. E o chá das permitidinhas é voltado para essas meninas, que agora eu tô fazendo também uma outra versão. A primeira versão foi eu levar um kitzinho para essas meninas poderem ter na bolsa, que é para pôr uma calcinha, ou colocar o absorvente, um papel higiênico, uma toalhinha higiênica, para ela ter o seu cuidado ali quando acontecer a primeira menstruação, ou até mesmo se ela já menstruou, para ela poder ter sempre ali na bolsa, porque às vezes não tá certinho, né, o período menstrual, não sabe quando vai descer, e ela tem essa bolsinha de cuidado. E aí eu trago informações de higiene para essa menina, né? As diferenças que ela vai começando a sentir no corpinho dela, até mesmo a parte emocional, né? Tô ficando nervosa, TPM, é isso, é aquilo, tô chorona, para ela poder entender um pouquinho. Esse foi a primeira maneira que eu fiz o chá das permitidas. Primeiro formato. É isso. Que foi muito legal. Que foi o que nós fizemos lá no quintal. Que nós fizemos no quintal. Isso. E agora eu estou trazendo uma outra versão, que é para as mães, tias, avós, quem está com essa mocinha, poder criar mais conexão com ela. Então, ao invés de eu apresentar tudo isso para as meninas, eu estou apresentando para as mães, tias, avós. Para elas passarem isso para as meninas.
né? Para elas terem mais conexão. Então, eu vou reunir essa mãe, eu vou conversar com ela, apresentar, ela vai levar uma bolsinha, e aí essa mãe que vai chegar nessa mocinha e vai conversar. Te trouxe essa bolsinha, aqui tem isso e isso, e é para você no seu momento especial. Quando você se tornar uma mocinha, você já vai ter isso daqui. Então, assim, o que eu vejo nesse outro formato é justamente isso. A conexão mãe e filha, tia, sobrinha, vó, neta, né? Para criar esse carinho maior, esse cuidado. Porque as telas estão aí, a gente encontra de tudo. Mas nada mais gostoso e mais que te dê mais segurança isso. É você receber de quem realmente te ama. O acolhimento da sua família, né? Importante, Ô, Kai, também tem um outro formato que às vezes você faz que é realmente assim como se fosse de palestra, né? Sim. Aí agora a gente tem a linha de workshop que nós fazemos lá na boutique. Então, eu convido uma pessoa para ir até a boutique, nós fazemos uma roda com essas mulheres, e a pessoa vai trazer a sua experiência, vai estar compartilhando com essas mulheres também, né? Aí, diferente do Chá das Permitidas, essas mulheres são aleatórias, não são necessariamente amigas, tá? Sim. Por exemplo, Manu, você está convidada para o nosso workshop, né? Aí você fala assim, tá, eu vou trazer essa questão da respiração. Então, o nosso workshop vai ser em cima disso. E as mulheres vão estar ali para vivenciar, para ter uma outra experiência e também para compartilhar, né? Então, é esse outro modelo que a gente está fazendo agora, que eu estou retornando, né? Agora, comecinho do mês, nós vamos ter que vai ser sobre mães atípicas. Que legal. Vai ser com a Angélica Calil, então vai ser assim, bem bacana também para trazer acolhimento para essas mães que estão se sentindo aí meio perdidas, né? E esse modelo de workshop está sendo legal por conta disso. São várias mulheres também se conhecendo, porque não são só as amigas que estão ali, fazendo amizade, sabendo que, olha, acontece com você, acontece comigo, troca ali no cantinho informações. Então, está sendo muito bacana também. É um modelinho de trabalho que o pessoal está gostando. Que trabalho lindo, né, Cá? Por isso que eu falo, gente, a Karine, ela trabalha além da sexualidade, além da boutique. Ela tem um olhar extremamente carinhoso para a mulher. Sem esquecer isso, que toda mulher é mulher em si, tem os seus desejos, as suas necessidades, e a Karine, ela consegue olhar isso de uma maneira bem sensível. Eu sempre falei isso pra ela, que a Kai é aquela pessoa que você conversa sobre sexualidade sem se sentir desconfortável, sem se sentir envergonhada, culpada, porque ela traz de uma maneira muito natural e mais do que isso, com conhecimento. E eu acho que é isso que faz a diferença, né, Ká? O conhecimento tira você daquele lugar de que um falou, não tem certeza, comigo é assim, com outro é assado. Então você traz a base mesmo, e a gente se sente segura em conversar com você. É por causa disso. Eu fico feliz, Manu. Gente, assim, a gente tá caminhando agora para o fim aí do nosso podcast. A gente passa muito rápido o tempo, você vê? Muito rápido. Falando assim... É muito gostoso, muito rápido, muita coisa para falar. Muita coisa para falar. Eu acho que vale a pena todo mundo ir lá conhecer o espaço da Karine. Eu quero até que você fale um pouco agora. Fale das redes sociais, que às vezes até tem aquela questão, né, Ká, que as pessoas não te acham muito aí pela rede social. Sim. Mas ela vai explicar aqui certinho como encontrar ela. E, gente, levem esse conhecimento que a Karine trouxe pra gente para as pessoas que vocês conhecem, que vocês acham que pode se beneficiar disso. É um assunto delicado para muita gente, mas olha, a Ká deixa de uma maneira assim tão leve, tão simples, né? De uma maneira realmente, eu falo, verdadeira, sem trazer para o lado malicioso, para o lado pejorativo, porque a gente sabe que sexo é saúde, sexualidade é uma coisa que tem que ser conversada, porque ela hoje está muito ainda ligada à parte da saúde mental das pessoas, né? Então, eu acho que a Karine é uma ferramenta em Tupã que nós temos que aproveitar
porque eu não conheço outra pessoa aqui em Tupã que fale como a Karina, tá bom? Então fala, Cá, pra gente. Obrigada, Manu, pelas palavras. Fico muito feliz, porque eu trabalho justamente pensando, né, no acolhimento, porque falar da sexualidade é muito difícil. Então, eu tento trazer isso para o meu cliente, né? Ele se sentir acolhido e se sentir num ambiente seguro para poder conversar sobre um tema que é tão difícil, né? Isso. Às vezes doloroso, às vezes a gente não sabe o que essa pessoa está trazendo. Isso. Então, por isso é importante a gente saber conversar com o cliente. E para quem quiser me achar nas redes sociais, o meu Instagram é @permita-se-by-Karina. Os atendimentos eu faço presencial lá na boutique, onde você tem a possibilidade de estar conhecendo todos os produtos também, né? Com hora marcada. Com hora marcada sempre, porque eu penso muito na segurança do meu cliente. É um assunto tão íntimo, então é o seu horário. Se você quiser levar alguém, ok, é você e essa pessoa. Se você não quiser, o horário é somente seu, né? E aí é só me chamar também no WhatsApp, né? Que é até às vezes mais fácil de me encontrar, porque às vezes o Instagram me bloqueia. Às vezes, algumas denúncias. Mas pelo WhatsApp, né? É mais fácil a gente se comunicar. Meu número é 99634-7803. Só me mandar uma mensagem, a gente já vai conversando, agendando esse atendimento aí. Então, sintam-se à vontade. Para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, né? Pelo Instagram eu tenho bastante informações ali bacanas. E aí depois a gente tem nosso bate-papo ali para conseguir encaixar as pecinhas do quebra-cabeça mesmo. Isso. Ai, legal. Cá, muito obrigada mais uma vez pela parceria. Mais uma parceria. Mais uma. Eu tava esperando esse mês chegar para poder te chamar, para quem sabe aí os casais reavivarem o namoro, né? O amor, a paixão, né? Nesse mês. Posso deixar uma tarefinha? Claro, vamos lá. Vamos anotar. Anota aí. Beijar bastante. Beijar bastante. A partir de hoje, beijem. Voltem a ter aquele calor do início do relacionamento. E beijão, né, cara? E beijão, não é beijinho, selinho, beijinho no rosto, na testa, não. Beijo. É um beijo pra aquecer a alma de vocês mesmo. É isso aí, tá? Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Manu, pela oportunidade de estar aqui, mostrando um pouquinho do meu trabalho. Obrigada pelo meu presente, pelo chá. Obrigada a todos que estão aqui com a gente. Estou muito, muito feliz mesmo. Obrigada. Gratidão. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.